Olá, paz de Cristo Jesus, mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre tempos difíceis, tempos trabalhosos. O apóstolo Paulo fez uma lista aqui de aproximadamente 20 tipos de homens, e aí, claro, homens e mulheres com características nefastas, ruins, que atrapalham a obra do Senhor, atrapalham o crescimento da igreja. Então eu quero comentar com você, quero refletir. Vamos para mais um vídeo, vamos para mais um estudo da palavra do Senhor. Não se esqueça aqui de se inscrever no canal, hein? Se inscreva aí, ative as notificações, acompanhe para que você tenha o melhor conteúdo possível. Vamos lá, pessoal. 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Vou começar com o versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, Paulo já está dizendo claramente: os últimos dias seriam de dificuldade. Claro que, importante lembrarmos, isso não deve colocar o cristão ou a igreja numa posição de comodismo. Isso aconteceu com a igreja de Tessalônica. Depois veja, leia as cartas, a primeira e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que você vai ver que Paulo recrimina isso. Qual era o pensamento dos Tessalonicenses? Basicamente, eles diziam o seguinte: olha, se Jesus vai voltar amanhã, para eles, apesar de ninguém saber qual é a data, o próprio Cristo disse isso, mas para eles era iminente a vinda de Jesus. Logo no primeiro século, Jesus já teria voltado. Então, o raciocínio deles era simples: se Jesus vai voltar hoje, amanhã, daqui a 10 anos, então eu não vou me preocupar, nem vou trabalhar, nem vou comprar alguma coisa ou vender alguma coisa. E esse é um pensamento que, por mais absurdo que pareça, ele está nos dias atuais. Tem muita gente pregando por aí: olha, as coisas não vão melhorar, as coisas não vão daqui para pior. E isso causa não só uma desesperança equivocada, porque a nossa esperança sempre deve estar em Cristo nos momentos mais difíceis ou nos mais tranquilos, mas também coloca um pensamento inadequado no sentido de que você não deve fazer nada, você não deve estudar, você não deve prosperar, você não deve se dedicar a deixar um legado, a criar uma história, a educar seu filho, sua filha. Então isso é um pensamento muito ruim. A igreja não deve se interessar pela cultura, a igreja não deve se interessar pela educação, a igreja não deve se interessar pela política, por exemplo, porque todo governante é ruim e é daqui para pior. Então isso tudo é um pensamento equivocado, tá? A maior colocação que é possível fazer é de que em todos os lugares que a igreja se omitiu, a igreja acabou passando por uma perseguição que a muitas vozes é desnecessária. Então a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa lutar, a igreja precisa criar alguma coisa. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Jesus pode voltar hoje ou daqui a 1000 anos, sabe-se lá quando. Mas o que Paulo deixou aqui nos últimos dias, tempos trabalhosos estariam vindo. Então, feita essa ressalva, vamos lá. Por quê? Esse versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. E Paulo já responde a própria questão. Por que haveria tempos trabalhosos? Porque surgiria homens com várias características. Eu contei 20 no texto. Pegue lá, nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo de número 7. Tá? Primeiro, Paulo diz: porque haverá homens amantes de si mesmo. Uma linguagem mais tradicionalista. Porém, o que é o homem amante de si mesmo? Egoísmo. Então, uma sociedade do final dos tempos é uma sociedade totalmente egoísta. E essa sociedade, ela está fora e dentro da igreja. Esse é o perigo da igreja não se manifestar, da igreja não se edificar, não construir algo, da igreja não buscar a piedade, o temor do Senhor. Porque essa influência, ela vai adentrar na instituição evangélica, protestante, enfim, ela vai adentrar. Ou seja, a instituição a igreja, a gente tem que separar. Existe o prédio lá, o templo, a sua denominação, Igreja Batista, Igreja Assembleia, Igreja ABC, e existe você como igreja. E aqui é no sentido espiritual. Você é a igreja. Você aí, João, Maria, Joaquim, né?
Alessandra, Benedita, enfim, você é igreja, você pessoa, indivíduo é igreja. E a sua instituição, apesar de ser chamada igreja, é uma denominação. Então essa influência, ela vai entrar. E hoje o que nós vemos é um mundo cada vez mais egoísta, tanto fora quanto dentro das denominações. Então fica esse alerta. Segundo, Paulo diz, os homens seriam, e aqui homens no sentido de humanidade, né, gente? Não é só o macho, aqui tanto macho como fêmea, tá? Tanto o gênero masculino quanto o gênero feminino, homens e mulheres, é no sentido geral. Avarentos. O que é ser avarento? Essa é a segunda característica de uma sociedade decadente. A avareza, ela não está relacionada à questão da riqueza em si. Já fiz alguns vídeos aqui tratando sobre isso. A avareza é o culto, a idolatria ao dinheiro. Tanto que o avarento, ele só quer acumular, mas ele não quer compartilhar. Uma pessoa próspera, ela sempre vai buscar ganhar o seu pão de cada dia. Para quê? Para sustentar a sua família. Então ele abençoa a sua família, sua prole, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais. E ele também pensa em abençoar outras pessoas. Então se ele cria um negócio, seus colaboradores, a família dos seus colaboradores vão ser beneficiadas com aquilo. E uma pessoa que não é avarenta, apesar de ser rica, pode acontecer, ela está sempre sendo altruísta, ou seja, ela está sempre ajudando o próximo. Essa é a grande questão que nós levantamos nos últimos dias. A igreja está buscando riquezas materiais para quê? Essa é sempre a pergunta que eu faço. O que você ganha, seja pouco, seja muito, tem uma parte ali que você compartilha com o seu próximo? Você ajuda alguém que é necessitado? Então, se você o faz, você não é avarento. Se você não o faz, cuidado, porque o avarento é isso, ele tem o amor, por isso que a Bíblia diz que não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Continuando, quarta característica, né? 1, 2, 3, 4, soberbo. Então, pessoa soberba, ela não ouve o outro porque ela se acha melhor de tudo, né? O soberbo, ele não ouve, ele nunca aprende, porque ele já acha que sabe tudo. E antes do soberbo, eu pulei, deixa eu contar de novo. Amante de si mesmo, já falei, avarento, presunçoso. O presunçoso é o terceiro aqui. O presunçoso é aquele que acredita ser melhor do que todo mundo. Ele é o mais bonito, ele é o mais inteligente, ele sabe fazer melhor do que todos. É presunção. A pessoa se acha. Ela já ouviu falar, olha, você está se achando. É o presunçoso. Isso é um problema também numa sociedade decadente. Então eu falei, amante de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo. 4 características, né? A soberba está muito ligado com a teimosia. Cuidado em ser muito teimoso. Há uma diferença entre ser teimoso e ter convicção. Ser convicto naquilo que faz. Até quem tem convicção, ele só tem convicção porque ele é humilde, ao invés de ser soberbo. E humilde é quem? É quem ouve, quem escuta, quem aprende, quem está disposto a melhorar. Se você quer melhorar, é porque você sabe que você não está no padrão ideal. Não é isso? Eu, por exemplo, eu só tenho necessidade, ou só existe o querer de emagrecer, por exemplo, de quem tem consciência de que está acima do peso. Então, primeiro eu preciso ter consciência de que algo não está tão certo ou algo está errado na minha vida. Isso é humildade, é o reconhecer o erro, reconhecer que pode melhorar. E quando eu falo erro, não é erro no sentido estrito da palavra, você está errado. Não, mas às vezes são situações que você pode melhorar, você pode alcançar mais, você pode aprender mais na vida. A humildade é interessante porque é ela que te evolui. Porque na vida a gente está sempre precisando aprender alguma coisa. Desde que nós nascemos até os minutos antes que antecedem a nossa partida, é tempo de aprender. Então, por isso que tem que ser humilde. Se você não for humilde, você mesmo está se auto-limitando. Outra aqui, vamos lá. Amante de si mesmo, avarento. 2, presunçoso. 3, soberbo. 4, blasfemo. O que é o blasfemo? Entre várias características do blasfemo, eu acho que uma muito interessante
é aquela que você coloca, você profana o nome de Deus, ou seja, você desconsidera, você desrespeita algo que é sagrado. Blasfêmia não é só isso, mas isso é uma característica importante dos dias atuais, né? Pegam o nome de Deus aí e fazem cada coisa. Tivemos, inclusive, não fiz um vídeo aqui, mas no carnaval, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo em março de 2025 e no carnaval deste ano tivemos, infelizmente, algumas manifestações que, a meu ver, ridicularizam o nome da igreja, o nome do evangelho, o nome de Cristo. Isso é um tipo de blasfêmia. Então, as pessoas hoje estão desconsiderando. Você não é obrigado a acreditar em Deus, você não é obrigado a obedecer os mandamentos, mas eu acho que o respeito é interessante. Mas nos dias atuais, o respeito é devido, na verdade, né? Mas nos dias atuais, e nos últimos dias, Paulo disse, haveria uma humanidade que blasfemaria, desconsideraria, desrespeitaria o evangelho, o cristianismo, o nome de Deus, seu Filho Jesus Cristo. Então, é uma das características. Outra, sexta, né? Amante de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo. 6, desobediente a pais e mães. Então, essa é outra situação que, inclusive, nós estamos vivendo. Os filhos, quando você fala pais e mães, ele está falando de filhos, né? Então, são desobedientes, não obedecem, não respeitam, não são gratos. Então, há uma falência na família. Obviamente que se o homem é avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, claro que ele vai desconsiderar o pai e a mãe. Então, a gente percebe que nessa sociedade pós-cristã, numa sociedade que não tem vínculo com o Senhor, a família foi deixada de lado. A família é a base de uma sociedade cristã, de uma sociedade que respeita os primórdios do cristianismo. Então, quando há um ataque à família, há indiretamente um ataque ao cristianismo. Ingratos, sétima característica aqui, ingrato, pessoa que não tem gratidão, tá? O ingrato é aquele que você pode fazer 99 coisas por ele, mas se você não fizer uma, ele só vai lembrar daquela uma. Por quê? Porque no coração dele há ingratidão. Quem é grato sabe que o colega, o amigo, o patrão, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, são pessoas como ele, falhas, todos são falhos. Então nem sempre vão poder lhe socorrer no momento de necessidade, mas ele é grato por aquilo que as pessoas fizeram ou que tentaram fazer e não puderam, não conseguiram. Profano, acabei de falar, né? Sobre profanar o nome da igreja, o nome do evangelho, o nome do nosso Deus. Então já falei aqui, profano, oitava característica. Nona, sem afeto natural. Pessoas que perderam o afeto. Pessoas que não têm mais afeição pelo próximo. Que a gente falou aqui, se você não é afeto, a avareza vai estar muito com você. Você não procura ajudar ninguém. A gente não consegue ajudar todo mundo, óbvio. E ajudar não é você, às vezes, ter que sustentar ou entrar numa provação, numa dificuldade de alguém que se colocou ali por teimosia, por displicência, por pecado. Faça só o que está dentro do seu alcance. Agora, o que nós estamos falando é que o egoísmo não permite que você faça nem aquilo que está dentro da sua possibilidade. Você não ajuda ninguém. Escolha pessoas certas para ajudar. Mas cuidado, né, com a falta de afeição, de empatia, que é uma palavra mais moderna. Irreconciliáveis, décima aqui, irreconciliáveis. Pessoas que não se reconciliam. Pessoas que não sabem o que é perdão, não sabem o que é corrigir uma rota, não sabem o que é pedir desculpa. Então, nos últimos dias, nós teríamos pessoas nesse nível, né? Pessoas que não conseguem chegar a um consenso, não conseguem perdoar e nem ser perdoados. Caluniadores, ora, a mentira é o mal do século, né? Do nosso século, inclusive. As pessoas estão mentindo cada vez mais e o que é pior, a mentira se tornou algo comum dentro da igreja. Os cristãos, infelizmente, cada vez mais estão normalizando a mentira.
incontinente, são aquela pessoa que não tem continência, né? Não progride, não persevera. Cruéis, crueldade. A gente vê situações como essas guerras todas são guerras cruéis, estão acontecendo no mundo. Sem amor para com os bons, 12ª aqui, ou 13ª. Outra característica, né? Quem é bom numa sociedade como essa, ele é perseguido, é atacado. Então, é uma luta, é uma guerra a cada dia, você defender os valores da família, os valores da palavra de Deus, os valores da bondade, as virtudes, você vai ser atacado, porque você tem uma oposição, um ataque, uma sociedade que não tem amor para quem exala a bondade. Então tem que estar preparado. Traidores, a traição, gente, está em todos os lugares. Quando a gente fala de traição, muita gente remete só ao relacionamento conjugal, ao relacionamento afetivo, o namorado, o noivo, o casal. Mas a traição vai muito além. O que é a traição? É a quebra de um contrato, quebra de um acordo, quebra de uma aliança. Quando você casa, você coloca uma aliança no seu dedo. Isso é o quê? Um pacto, um acordo que você fez. Então, uma sociedade deplorável, uma sociedade com essas características aqui que nós estamos lendo, óbvio que ela não vai honrar contrato, ela não vai honrar amizade, ela não vai honrar aliança, ela não vai honrar casamento, namoro. Então, isso não está restrito só ao relacionamento afetivo. Hoje, as sociedades é um sócio traindo o outro. Quando você faz uma das características que você pode entrar com uma ação judicial pedindo a dissolução da sociedade, uma sociedade empresária, tá? Um negócio, uma empresa, é affectus societatis. O que é affectus societatis? É um termo que se utiliza para dizer que os sócios eles só começam uma sociedade através da afeição, através de um acordo, através de laços, de princípios, de visão, de missão, de valores. Então não pode ser sócio em dois inimigos. Imagine essa empresa. Então quando isso é quebrado, por exemplo, quando é muito comum um sócio morreu e aí o filho ou os filhos, os herdeiros vão assumir. Aí você pede dissolução daquela sociedade empresária porque essa pessoa que ainda está viva, ela tinha uma sociedade que ela tinha uma amizade, um companheirismo com o pai ali, o herdeiro, o genitor que faleceu. E agora os filhos, a gente não, o outro sócio não quer mal dos filhos, não é inimigo, mas não tem o mesmo vínculo. Então se divide a sociedade para que cada um siga com novos sócios, inclusive. Então essa afeição, esse vínculo, esse acordo, ele é utilizado em sociedades humanas, em sociedades bondosas, em sociedades padronizadas, em sociedades tradicionais. Quando a sociedade ela é decadente, até mesmo o ambiente de negócios é uma desconfiança de todo lado. O Brasil é o país da burocracia, onde tudo você tem que estar ali, né, escrito, reconhecido, firma, com testemunha. Por quê? Porque há uma intranquilidade, inclusive no ambiente de negócios, porque você tem uma sociedade que não é confiável. As pessoas traem umas às outras. Você aperta a mão de alguém, alguém está dizendo que vai fazer com você, mas não cumpre o que foi combinado. Então, traição aqui não é só na questão conjugal. Na questão conjugal, do relacionamento afetivo, pior ainda, né? Obstinados, ou seja, são pessoas sem limites, faz aquilo, pratica a maldade a qualquer custo. Orgulhosos, tá? Pessoa que o orgulho, né? Ela está muito relacionada à vaidade, você enche seu coração de orgulho. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Uma sociedade carnal, uma sociedade materialista. Então você prioriza, são pessoas, são homens que priorizam mais os deleites do que ter um relacionamento com Deus. E aqui, para a gente finalizar, tendo aparência de piedade, olha aí, a 20ª característica, mas negando a
eficácia dela. Então eles até se parecem, às vezes, homens piedosos. E o sentido aqui que Paulo traz é que quando você lê esse capítulo, você num primeiro momento traduz que esse tipo de característica só está fora da igreja, né? É o mundão, o pessoal que está lá no mundo. Mas Paulo está dizendo, inclusive, eles são falsos. A última característica é falsos. Eles parecem que são pessoas piedosas. Então, inclusive, você pode encontrar pessoas com essas características dentro da própria igreja. Então, temos que vigiar muito e, principalmente, fazermos uma autoavaliação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Avalie-se sempre, para que nenhum desses erros esteja sobre você. Que Deus te abençoe sempre.